favor. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Graças a Deus, mais um dia estamos aqui firmes na presença do nosso Deus, recebendo a sua palavra, o seu alimento, que edifica nossas vidas. Segunda carta aos Coríntios 5, versículo 14 até o 19. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus Pai amado, muito obrigado por estar reunido aqui nesse lugar, para louvar o Teu nome, agradecer o Teu nome, para aprender de Ti mais e mais, para se alimentar de Ti, do Teu Espírito Santo, da Tua direção. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Tema para essa mensagem: fruto do novo nascimento. Em outras versões vai dizer: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O novo nascimento. Esse novo nascimento acontece na nossa vida. Uns podem chamar de no dia que eu me converti, outros podem dizer no dia que o Espírito Santo do Senhor se uniu ao meu coração, outros vai dizer no dia, entre aspas, que eu aceitei a Jesus. Mas esse novo nascimento impactou a minha vida e a tua vida, e vai impactar a vida dos filhos de Deus, porque o poder da palavra de Deus está para levar e trazer os filhos dele para a sua presença. O novo nascimento impacta a minha vida e a tua vida. Mas eu não quero falar diretamente sobre o novo nascimento. Quero falar sim sobre o fruto do novo nascimento que tem impactado a minha vida e a tua vida. Você é nova criatura em Deus. Você é filho de Deus. Jesus Cristo, em João, ele disse para Nicodemos, você não precisa de ir em João 3, de 1 a 7, ele vai dizer algo, dizendo: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que reino de Deus é esse? Muitas pessoas talvez imaginariam: o reino de Deus é um reino farto, eu vou ter riqueza, eu vou ter carro, eu vou ter prosperidade. Esse reino de Deus vai solucionar os meus problemas de todas as formas. Que reino é esse? O apóstolo Paulo vai dizer ao Romanos, capítulo 14, no verso 17, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É esse reino de Deus. A justiça que o mundo não pode dar. A paz que, por mais que fazem por aí petições para que tenham paz, não conseguem alcançar. É uma paz que vem de Deus. É uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que somente Ele pode nos dar. E alegria do Espírito Santo. Por isso Ele vai dizer: o reino de Deus não é comida nem bebida. Não que você não possa alcançar o que você deseja. No seu trabalho você vai alcançar teus bens materiais, você saiba viver com eles, que eles não venham te afastar de Deus, como a gente vê acontecendo em muitos lugares, muitas pessoas que vão buscar a Deus e depois de um certo tempo alcançam, já se afastam, já vão viver na carne,
vão satisfazer as suas alegrias momentâneas, mas que você possa ver que Deus vai sim te abençoar, mas Ele quer te dar justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso que Ele fala que é necessário nascer de novo, é necessário ser impactado com esse nascimento, com essa presença de Deus que se une ao nosso espírito para nos fazer nova criatura, para nos dar uma nova vida, uma nova história. História essa que a gente não tinha alcançado no mundo. Abra sua Bíblia em Colossenses 2, segue um pouquinho mais adiante. Nós não alcançávamos porque nós estávamos presos ao pecado. A Bíblia vai dizer, Colossenses capítulo 2, versículo 12 até o 14. Vai dizer assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Ele fez isso por nós. Ele perdoou o meu pecado e o teu pecado. Aquele pecado que foi cometido lá no Jardim do Éden por Adão e trouxe uma consequência terrível para toda a humanidade. Nos afastou de Deus. Nós nascemos nessa condição, afastado de Deus. Ainda que a palavra, ainda que tenhamos nascido num berço evangélico, nascemos afastados de Deus, nascemos da carne. Por isso que Jesus Cristo vai dizer: é necessário nascer de novo, porque aquele que é carne, aquele que é do Espírito é do Espírito. Nós nascemos, Ele perdoou essa dívida que nos era contrária, nos justificou com um só ato, o ato da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque no antigo pacto, para você ser perdoado, você deveria levar um sacrifício todos os anos. E todos os anos acontecia isso. Mas o único sacrifício de Jesus Cristo perdoou os seus pecados, para te dar uma nova vida, para te chamar para uma nova história com Ele, para te dar um novo e vivo homem na presença de Deus. Você tem um novo nascimento. E esse novo nascimento você tem responsabilidade, você tem que fazer morrer o velho homem a cada dia. O velho homem tenta nos levantar todo o tempo. Mas Paulo vai dizer a Romanos capítulo 6, acompanhe comigo, volte um pouquinho. Romanos capítulo 6. Versículo do 5 até o 7 diz assim: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. É necessário morrer para o mundo. É necessário morrer para o velho homem, aquele homem que fazia você fazer coisas erradas, coisas que magoavam, coisas que trazia ira no teu coração, trazia dor, trazia aflição, que deixava longe de Deus, porque tem que morrer para ser justificado do pecado. Aí vai dizendo, acompanhe também no capítulo 6 mesmo, no versículo 12, diz assim: portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo do que vocês obedecem os seus desejos, fazendo com que vocês obedecem os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça, antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O 12 vai dizer: portanto, não permita
que o pecado continue dominando as vossas vidas. É responsabilidade nossa não permitir que o pecado domine as nossas vidas. Somos uma nova criatura. Nós temos que fazer morrer essa natureza velha, esse velho homem. Temos que nos envolver com Deus, porque você vai ser tentado a se irar, a ter raiva, a falar mal do teu próximo. Você vai ser tentado a isso. A Bíblia diz que nós temos que fazer morrer essa natureza velha. Temos que fazer, é uma responsabilidade nossa. Não adianta o cristão ficar anos e anos falando, vou orar para que Deus tire isso de mim, para que Deus tire aquilo de mim. Você conhece pessoas dessa forma? Talvez até nós tenhamos agido dessa forma. Vamos orar para que Deus venha tirar alguma coisa de mim. Nós estamos vivendo num tempo do conhecimento, num tempo que tem muitas coisas envolvendo a nossa vida. Você muitas das vezes perde tempo no Facebook, nas redes sociais, perde tempo com outras coisas e essas coisas vão contaminando a nossa vida. Essas coisas vão nos envolvendo. Muitas coisas que nós vamos absorvendo, as coisas do mundo, daqui a pouquinho estamos envolvidos com ele. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não nos conformemos com esse mundo. O mundo tem tantas coisas, tenta nos afastar de Deus. Muitas coisas nos tiram nosso tempo da presença de Deus. E quando vê, você conhece pessoas, ora estava na presença de Deus, hoje já não está mais. Foram impactados pelo novo nascimento, receberam toda a condição de seguir com Deus, de ser abertos os olhos do entendimento, porque antes nossos olhos estavam fechados para o entendimento de Deus. Mas o Espírito Santo diz a palavra de Deus, ele convence o homem do pecado, e ele foi impactando a nossa vida de tal maneira que nós nos rendemos a ele. Tivemos esse novo nascimento para ter uma nova vida, para que o fruto do novo nascimento possa ser vivo na sua vida cada vez mais, para que cada vez mais a gente venha se envolver com esse nosso Deus, porque dele temos o melhor. Dele, como foi ministrado aqui no louvor, temos a cura, temos a vida, ele é tudo para nós. Não há outro Deus igual a ele. Você sabe disso? Você sabe que o mundo vai sofrer, o mundo destrói famílias. A gente vê, conhece pessoas aí, as pessoas vão se conformando com o mundo, com a atualidade, com o modernismo do mundo. Famílias estão sendo destruídas. Deus nos chamou para nos dar uma nova vida, para uma vida em família, para que possamos sim viver como é a vontade de Deus, como seres humanos, porque o pecado nos desumaniza, o pecado nos distancia de Deus, o pecado tampa os nossos olhos, trava as nossas mãos, pernas, o pecado nos afasta de Deus. Mas Deus chamou para uma nova vida, Deus chamou para ser uma nova criatura. Acompanhe também no versículo 6 mesmo, continue aí, versículo 16 vai dizer assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Se torna escravo daquilo, pessoas se tornando escravo de algo, de uma coisa, de outra, se deixa levar, daqui a pouco está escravo disso, vai se envolvendo, está servindo de alguma forma, mas temos que nos levar à obediência, porque a obediência nos leva à justiça de Deus. No 22 vai dizer assim, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram servos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim leva à vida eterna. O fruto que colhemos leva à santidade. Sem santificação ninguém verá a Deus. Uma vida com Deus, uma vida em santificação, uma vida vendo as coisas que são certas, as coisas que vêm de Deus. Você conhece muito bem o fruto do Espírito.
no que diz lá em Gálatas 5, 16 e diante, fala de obras da carne e fruto do Espírito, você conhece muito bem. Temos que nos levar, nos envolver para a justiça de Deus, que nos leva à santidade e, por fim, nos leva à vida eterna. Deixe-se encher do Espírito Santo de Deus. Para ser nova criatura, tem que se deixar se encher do Espírito Santo de Deus. Lá em Efésios, você não precisa de ir. Efésios 5, 17 a 20 diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixai nos encher com vinho, deixar encher com coisas que não vão te levar a nada, vão destruir a tua vida, vão te afastar de Deus, mas deixe-se encher com o Espírito Santo de Deus. A palavra diz para que a gente não venha instigar o Espírito Santo de Deus, para que a gente não venha apagar o Espírito Santo de Deus em nossa vida, para que a gente não venha entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele está conosco todos os dias. Gálatas 5,16, você não precisa de ir, mas vai falar que o nosso espírito, o nosso espírito e a nossa carne, um luta contra o outro, para que um faça a vontade, cada um faça a sua vontade. A carne tenta nos fazer levar para a carne, para as coisas que nos levam para longe de Deus. Você conhece muito bem obras da carne, ira, inveja, contenda, bebedice, entre outras coisas. Você conhece muito bem. Ira, pessoas que não conseguem perdoar. Eu sei que é difícil, não é fácil. Nós vivemos na presença de Deus, vendo a injustiça acontecer na nossa vida muitas das vezes, e a gente tem que perdoar, e a gente tem que entregar na mão de Deus. É difícil, nós somos seres humanos, ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui foi chamado para ser super-homem, mas diz a palavra do Senhor, como nós somos inclinados para o Espírito Santo de Deus, aí sim, aí nós podemos com o fruto do Espírito praticar coisas boas. O dom do Senhor, a manifestação do Senhor. O que acontece na nossa vida é um processo. Você recebe um novo nascimento. Esse novo nascimento cai simultaneamente o Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Nós somos batizados com o Espírito Santo e no Espírito Santo. Nós somos envolvidos por completo em derrama em nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, mas também o Espírito Santo nós somos jogados dentro do Espírito Santo de Deus, batizado com e no Espírito Santo de Deus. Aí vai acontecer manifestações do Espírito Santo na tua vida, dons de Deus, esses dons, o fruto do Espírito na tua vida. Para você ter amor, só conseguimos isso realizar quando estamos envolvidos com Deus. Porque sim, aí nós colocamos para fora aquilo que nós verdadeiramente somos, filhos de Deus, a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar: na carne eu não consigo fazer o bem, mas com o entendimento, com o Espírito Santo eu consigo fazer o bem. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que o Espírito Santo tem tocado na minha vida e na tua vida, para que a gente venha caminhar com Ele, para que a gente venha no momento da fraqueza, no momento de alguma coisa vir em nossa vida, nós podemos olhar para Deus e falar: não quero isso na minha vida, eu quero servir a Deus, eu quero ter amor, eu quero saber perdoar, eu quero amar o meu semelhante. Os dois principais mandamentos, diz a palavra de Deus, é amar a Deus e amar o nosso próximo como a si mesmo. Só conseguimos fazer isso quando temos o amor de Deus na nossa vida, quando temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Vai dizer assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna
da vossa vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, assim como há um só corpo, há um só Espírito, assim como há esperança, há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis. Façam, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que recebeste. A vocação que cada um recebeu. Aí temos a manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Diz a palavra em Coríntios 12, versículo 7, que a manifestação do Senhor é dada para cada um naquele que for útil. Você e eu somos úteis na presença de Deus. Temos a manifestação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Uns vai profetizar, outros vai pregar o Evangelho, outros vai falar em línguas, outros vai ter o dom do amor, outros vai fazer algo para o Senhor. Mas é um só Espírito que se manifesta em cada um de nós. Por isso, quando fomos impactados com o novo nascimento, nós recebemos o Espírito Santo do Senhor, fomos selados com o Espírito Santo da promessa em nossas vidas. Temos o Espírito Santo, por isso estamos envolvidos com Ele. Deixa-se envolver com o Espírito Santo do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor. E para terminar, vamos terminar com Gálatas capítulo 2, versículo 20. Glórias a Deus. Diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Viva pela fé no Filho de Deus. Você é uma nova criatura em Deus. Você foi impactado com um novo nascimento. Esse novo nascimento tem que ser feito, o velho homem morrer a cada dia. E Deus é contigo, Deus é comigo. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo dele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo dele está na tua vida para te ajudar no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento de aflição. Deus é conosco. Esse novo nascimento tem que ser dia após dia desenvolvido com Deus, para que realmente venhamos a ter esse novo nascimento impactando a nossa vida dia após dia, para que a gente venha fazer a vontade de Deus, para que a gente venha a ser envolvido cada vez mais, a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode mudar a minha vida e pode mudar a tua vida. Que você e eu venhamos a ter esse novo nascimento a cada dia. Venhamos a ter esse Espírito Santo em nossa vida, guiando a nossa vida, nos curando, libertando, nos ajudando na nossa fraqueza, na nossa dificuldade. Mas o Senhor é contigo. Creia isso sempre. Essa palavra da graça, essa palavra que impactou a nossa vida, essa palavra de Deus que justificou a nossa vida para que tenhamos uma nova vida na presença do Senhor. Que você possa cada vez mais ter esse novo nascimento, ser esse Filho de Deus envolvido com Deus, para que as coisas venham mudar na sua vida, para que você venha ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Porque o mundo a cada dia tem indo de mal a pior e você sabe disso. Mas graças a Deus pela presença de Deus na minha vida e na tua vida, modificando, transformando, te abençoando, te dando o melhor nessa terra para você, para a tua família. Em nome de Jesus,
que você possa ser impactado com esse novo nascimento. Que Deus possa fazer mais e mais na tua vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Que a palavra seja mais presente em cada coração, em nome de Jesus.